Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, onde nos diz o texto sagrado. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eventualmente, eu tenho recebido e-mails, mensagens de WhatsApp e até por comentários em vídeos do YouTube que me trazem sempre a mesma pergunta. E essa pergunta se refere a se eu tenho já um refúgio, um local para me refugiar quando começar a grande tribulação. Ou seja, quando a perseguição contra nós cristãos, ela se intensificar de tal forma que muitos de nós serão mortos por não negarem a Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus nos advertiu que esse tempo chegaria, o dia em que seremos odiados de todas as nações. E de fato temos percebido que está cada vez mais estreito o caminho que devemos andar, porque a sociedade está se colocando cada vez mais contrária aos ensinamentos de Cristo. E sabemos que um dia, até mesmo o governo brasileiro, ele nos proibirá de pregar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo. É claro que aqueles que distorcem a palavra continuarão, seu caminho de perdição, distorcendo a palavra de Deus e sem serem incomodados pelo governo. Mas aqueles que pregam o verdadeiro Cristo, nós, sem dúvida alguma, seremos perseguidos. E eventualmente chegam para mim essas perguntas: Pastor, o senhor já tem um local para se refugiar? O senhor já tem? Bom, a resposta a isso eu pretendo dar num outro vídeo, que eu pretendo gravar e publicar no canal Alan Capriles, falando a respeito disso, falando a respeito do meu refúgio. Mas eu gostaria, irmãos, que assim como as pessoas estão preocupadas em salvar a pele quando começar a perseguição, estivessem tão preocupadas quanto esse jovem aqui do texto que lemos, que estava desejoso de saber como ter a vida eterna, como ter a salvação da alma, porque mais importante que a salvação do nosso corpo, que no momento de perseguição, termos onde nos escondermos, é nós estarmos certos de que estamos salvos para a eternidade, de que a nossa alma está segura, de que há um lugar seguro para a nossa alma. Portanto, eu inicio essa mensagem fazendo esta reflexão: será que você está realmente se preocupando com a salvação da sua alma? Ou apenas com o bem-estar do seu corpo? Sempre que nós lemos esse texto, nós criticamos esse jovem, nós o condenamos pela atitude que teve, porque afinal de contas, ele virou as costas
para Jesus. Jesus deu a ele uma orientação para que ele tivesse vida eterna. E ele vira as costas para Jesus e se vai. E sabemos que esse jovem se perdeu, pelo que o Senhor Jesus disse. Ele disse no versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, dando com isso a entender que este jovem se perdeu, que ele não foi salvo, porque ele preferiu as riquezas do que a Deus. Ele colocou as riquezas em primeiro lugar. Ele estava sendo, sem perceber, possuído por aquilo que ele possuía. Ou melhor, pensava possuir. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nada aqui é nosso. Estamos aqui de passagem. Por isso o Senhor Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E este jovem tinha muitas propriedades. Bom, eu estou dizendo que é jovem, porque na maioria das Bíblias tem um título aqui, o texto que lemos, o jovem rico. Talvez diga que é jovem porque ele mesmo diz, desde a minha mocidade eu tenho praticado os mandamentos. Porém, ele não se sentia salvo. Fosse ele jovem, e quando o texto diz jovem, é abaixo de 30 anos de idade, ok? Não significa que ele tinha 15 anos, 17 anos, significava que ele ainda não era considerado um homem maduro, né? E por isso é que Jesus só começou a pregar publicamente após os 30 anos, porque abaixo dessa idade havia um preconceito, né, em relação a qualquer pessoa que ensinasse. Então, o Senhor, aqui, ele é procurado por esse jovem, ou seja, alguém que certamente tinha menos de 30 anos de idade, mas alguém que procurava guardar a lei de Moisés. E que procurava, desde tenra idade, guardar os mandamentos. E talvez ele tenha até interrompido o que o Senhor Jesus estava dizendo, porque o Senhor não disse aqui todos os mandamentos, ele disse alguns, e nos dá a entender que o jovem o interrompeu e disse, não, mestre, tudo isso aqui eu já sei. O problema, em outras palavras aqui, é que eu não estou me sentindo salvo. Eu estou guardando a lei e não estou me sentindo salvo. Ele não teria como se sentir, porque a palavra nos ensina que ninguém será justificado pela lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela lei nós temos o conhecimento do pecado. Pela lei nós temos o conhecimento de que estamos condenados. Mas a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Não que tenhamos que andar de qualquer maneira, desprezando a vontade de Deus. Não é isso. Mas é que ninguém consegue guardar todos os mandamentos. Então, em primeiro lugar, esse jovem aqui foi presunçoso. Foi presunçoso, para não dizer mentiroso. Só há um que conseguiu guardar toda a lei. E por isso está escrito que ele foi o cumprimento da lei. E este um é Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu, o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei. E nele é que nós estamos salvos. Por isso Paulo escreveu em Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. A salvação não vem por obras. Por isso mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, disse, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E esse jovem queria se gloriar, mas no entanto ele foi sincero, assumindo que ele sabia que não era salvo. Mas ele quis se gloriar, tudo isso eu tenho guardado. Só que ele sabia no íntimo que isto não o estava trazendo vida, salvação. Porque a salvação não vem por obras, a salvação vem pela graça de Deus.
por meio da fé em Jesus Cristo. Agora vejam que interessante. Esse jovem se interessou pela salvação. E talvez aqui neste momento hajam irmãos aqui, hajam pessoas, hajam até pessoas convidadas que talvez nem sejam ainda convertidas, mas que estão interessadas na salvação. Porque se você não estivesse interessado na salvação, provavelmente você não estaria aqui. Se você estivesse interessado em bens materiais, você estaria em tantas denominações que se dizem cristãs e que prometem riquezas àqueles que derem ofertas nesses lugares, que participarem de certas campanhas. Mas você sabe, aqui não tem nada disso. Aqui pregamos o verdadeiro Jesus. Ele não morreu na cruz para nos dar um carro zero, uma casa própria, roupas de marca. Não, Ele deu a sua vida na cruz para fazer por nós o que ninguém poderia fazer. Nem mesmo Moisés, Abraão, o profeta Elias, nenhum outro poderia fazer o que ele fez. Nos dar a vida eterna. Esse é o ponto. Por isso, Pedro, ao pregar, disse em Atos 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro, só Jesus Cristo. Então basta você se interessar pela salvação para ser salvo? Não. Esse jovem se interessou pela salvação e não foi salvo. Basta guardar a lei? Não, porque primeiro que nenhum de nós vai conseguir guardar. A lei existe para nos mostrar que o padrão de Deus é inalcançável por nós, por esta geração corrompida por conta do pecado de Adão. Então foi preciso que o próprio Deus enviasse o seu filho, nascido não da semente de Adão, mas gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, virgem, e ela concebesse e desse à luz o Filho de Deus, Jesus Cristo. Importava que ele viesse sem pecado, vivesse sem pecado, cumprindo a lei. Ele foi o cumprimento da lei. Nenhum outro cumpriu a lei, a não ser Jesus Cristo, e morresse na cruz sem pecado, para se tornar a oferta, a expiação pelos nossos pecados. Pelos nossos de quem? De todos que nele creem. De todos que nele depositam a sua fé. Mas não foi o caso deste homem aqui, deste jovem. Como foi que ele chamou Jesus? Ele chamou Jesus de bom mestre. Bom mestre. Portanto, para aquele homem, Jesus não passava de um professor. E um bom professor. Um mestre de moralidade. Né? Era assim que ele via Jesus. E é interessante a resposta que Jesus dá. E que, lamentavelmente, muitos distorcem essa resposta, pensando que com essa resposta Jesus estava negando a sua divindade. Quando, na realidade, foi exatamente o contrário. Jesus estava, em outras palavras, perguntando àquele jovem: você me chama bom por quê? Porque reconhece que eu sou Deus? Porque só há um que é bom, que é Deus. Estão entendendo? Então aquele homem pergunta ao Senhor: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18 agora. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aqui está o ponto. Aquele jovem chamou Jesus de mestre. Se ele tivesse reconhecido que Jesus é Deus, teria chamado Jesus de Senhor, não de mestre, no mínimo de Senhor. Mas ele o chamou de mestre, porque para aquele jovem Jesus não passava de um professor, de alguém que ensinava a moralidade. Mas ora, será que Deus teria que enviar ao mundo o seu próprio filho para morrer daquela forma na cruz do Calvário só para nos ensinar moralidade? Sendo que Moisés já tinha ensinado moralidade. Sendo que os profetas também já tinham ensinado moralidade. Já tinham ensinado a fazer o bem. Então, para que é que veio Jesus Cristo? Veio para viver essa moralidade. Para viver a ética
da vontade de Deus na prática, para nos ensinar o caminho que devemos andar, pagando o mal com o bem, perdoando a todos que nos ofendem. Esse é o caminho que devemos andar. E Jesus cumpriu esse caminho como nenhum outro. Ele viveu isso na própria pele. E por isso ele morreu sem pecado. Porque ele jamais pecou. Jamais pecou. Mas nós sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que precisamos de um Salvador. Aquele homem sabia também. Só que ele estava tentando encontrar a salvação pela lei. E a palavra de Deus é muito clara em Gálatas 3:11. Pela lei ninguém será justificado. Ninguém. Pronto, acabou. A lei não foi escrita para nos salvar. Ela foi escrita para nos mostrar o quanto precisamos de um Salvador. E aquele homem se aproxima de Jesus e pergunta ao Salvador: o que farei para ser salvo? Ele não estava reconhecendo quem era Jesus. Assim como Pilatos, que diante de Cristo pergunta a Jesus o que é a verdade. Por que foi que Jesus ficou calado? Porque o seu silêncio foi a resposta. Jesus é a verdade. Pilatos estava diante da verdade perguntando o que é a verdade. Tinha o que ser dito a Pilatos? Ele já estava diante da verdade, não a estava enxergando. Este jovem estava diante do Salvador e perguntando o que faria para ser salvo. E chamou Jesus de bom mestre. Então o Senhor questiona aquele jovem: por que me chamas bom? Ou seja, você reconhece quem eu sou? Porque bom só há um, que é Deus. Qual de nós aqui diríamos que Jesus não é bom? Sabemos que Ele é bom. Sabemos que não há ninguém como Jesus, que andou por toda parte, como descreve o livro de Atos, fazendo o bem a todos. E quem disse isso? Foi alguém que andou com Ele, Pedro. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem a todos, curando os doentes, libertando os oprimidos, salvando os perdidos. Andou por toda a parte fazendo o bem. Não há ninguém que possa ser o maior referencial de amor, de bondade que Jesus Cristo. Porém, Jesus é muito mais do que isso. Ele é o nosso Salvador. Será que você reconhece Jesus como Salvador? Porque muitos olham para Ele como um bom mestre. Só que precisamos entender, se queremos ser salvos, se queremos a vida eterna, precisamos entender que Jesus é muito mais que um bom mestre. Em primeiro lugar, Ele é o nosso Salvador. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vejam, Jesus não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Isso não é erro de tradução, não. Eu cheguei a estudar o básico do grego e pesquisei especificamente este versículo que eu acabei de mencionar, João 14, versículo 6. E realmente Jesus disse: eu sou o caminho. Vocês sabem, os textos do Novo Testamento foram originalmente escritos em grego, por ser a língua universal na época, a língua que todos os povos estavam falando. Então os evangelhos, e também o livro de Atos, as epístolas, o Apocalipse, foram escritos em grego. Por quê? Porque se tivesse sido escrito em aramaico ou em hebraico, ficaria restrito ali aquela região da Judéia, Galiléia, Samaria. Mas não, foi escrito em grego. Por quê? Porque o Senhor deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então foi escrito num idioma que todos entendessem. Mas nós não falamos o grego, falamos o português. Será que houve alguma mudança na tradução do grego? Não, não houve. O artigo é definido. Eu sou o caminho. Não é indefinido um caminho.
E como se não bastasse, ele ainda acrescentou, na parte B do versículo, ele acrescentou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há salvação fora de Jesus, essa é a questão. E é por isso que seremos em breve perseguidos, porque é cada vez maior o ecumenismo nesse mundo, a ponto de se tornar um politicamente correto, né? Ou seja, não se pode dizer para ninguém que se essa pessoa não for cristã, ela está perdida. Cristã no sentido de se converter a Cristo, realmente. Porque hoje o politicamente correto é dizer: você é budista, tudo bem, basta ser uma pessoa boa, basta fazer o bem, você está salvo. Você é kardecista, não tem problema nenhum, né? Contanto que você faça o bem. Aliás, é isso que eles ensinam, salvação pelas obras. Mas a palavra de Deus declara expressamente que pelas obras ninguém será salvo. Ou você acha que alguém vai chegar no céu batendo no peito dizendo: eu mereço estar aqui? Não! Nenhum de nós merece. Todos nós pecamos. Sabemos disso. Sabemos. Porém, o orgulho humano é que não nos permite admitir. Então é preciso haver em nós um quebrantamento, um reconhecimento de que não podemos nos salvar. Nenhum de nós pode. Você não pode salvar a si mesmo. Isso não significa que você não tenha que fazer o bem. Porém, fazer o bem é a nossa obrigação. Por isso o Senhor Jesus disse: depois que vocês fizerem tudo o que lhes foi mandado, digam: somos servos inúteis, fizemos apenas o que era a nossa obrigação. Não há mérito por isso, por fazermos o que temos que fazer. Temos que perdoar, é uma ordem, não é um conselho. Temos que perdoar. O próprio Senhor Jesus disse: se vocês não se perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará suas ofensas. Por que temos que nos perdoar? Porque naquela cruz o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todas as pessoas que fazem o mal a alguém não sabem o que está fazendo, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Então não tem como eu fazer o mal a alguém sem que eu faça mal a mim mesmo. E por isso nós temos que perdoar. Jesus nos perdoou. Ele morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores, e Ele nos perdoou. Como podemos nós não perdoar o nosso semelhante? A dívida que tínhamos para com Deus era impagável, e o Senhor Jesus pagou o preço do nosso perdão, da nossa libertação, da nossa salvação. Precisamos de Jesus para sermos salvos. Precisamos. Agora, fazer o bem não nos salva, é nossa obrigação. Façamos isso, amados. Façamos o bem, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Porque entendemos o amor de Deus, e o amor de Deus nos constrange a obedecê-lo. Obedecemos a Deus não por dever, obedecemos a Deus por amor. Na lei, as pessoas obedecem porque devem, mas na graça nós obedecemos porque queremos. Eu quero agradar esse Deus maravilhoso que me amou a ponto de enviar o seu Filho a morrer na cruz do Calvário por mim e por cada um de nós. Por isso nós temos que amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E esse jovem não reconheceu isso. Chamou Jesus apenas de bom mestre. Jesus não é apenas um bom mestre. Ele não somente é o Salvador, como Ele é também o Senhor. O Senhor. Isso vai muito além de um bom mestre. Ele é Deus. Deus. Por isso Ele perguntou àquele jovem: por que me chamas bom? Em outras palavras, você reconhece que eu sou Deus? Ou você já viu eu cometer alguma coisa errada? Já viu eu fazer alguma maldade? Não. Então reconheça quem eu sou. Mas o Senhor é humilde. Então não perguntou isso diretamente a ele: você reconhece que eu sou Deus? Não. Perguntou de outra forma.
perguntou: por que me chamas bom? Como só um, é Deus. Jesus é bom porque Jesus é Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Aleluia! Eu e o Pai somos um. E ele apenas disse: mas o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque naquele momento ele estava como homem. Como homem. Mas agora ele está novamente à destra do Pai. É um como o Pai. A essência do Pai estava no Filho entre nós. Por isso que João disse que a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! A lei serve para nos igualar. Todos pecaram. Todos. Ninguém escapa da lei. Todos pecaram. Mas nós recebemos a redenção pela graça de Deus. Recebemos o perdão pela sua misericórdia. E esta graça recebemos gratuitamente pela fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Esse homem não tinha reconhecido quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque se Jesus é não somente o teu Salvador, mas é também o teu Senhor, quando Ele der uma ordem para você, você vai obedecer. Aliás, nem precisa ser uma ordem, um pedido, um conselho, porque conselho de Jesus para mim é ordem. É ordem. E o Senhor deu um conselho para esse jovem. Ele disse no versículo 21, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Ele deu essa orientação para aquele jovem, mas aquele jovem preferiu desobedecer. Por quê? Porque para aquele jovem, Jesus não passava de um bom mestre. Nada mais do que isso. E por mais que o mestre seja bom, podemos desobedecê-lo, não é verdade? Podemos não seguir suas orientações. Mas se nós enxergarmos Jesus corretamente, segundo o que de fato Ele é, não somente o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor, conselho de Jesus para nós será tarefa cumprida. Para a glória de Deus, tarefa cumprida. E o Senhor nos ensinou a perdoar, nos ensinou a pagar o mal com o bem, nos ensinou a abençoar os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem. Você quer obedecer a Cristo? Porque se você não quer perdoar o teu próximo, é uma decisão isso. É uma decisão. Não se trata de um sentimento, eu vou perdoar quando eu sentir que devo. Isso não existe. Você nunca vai sentir vontade de perdoar alguém que fez mal para você. É uma decisão. Eu decido perdoar. Agora, perdoar não é esquecer. Nós não temos amnésia quando perdoamos. Perdoar é como uma ferida que foi cicatrizada. Toda vez que você olha para a ferida, você se lembra o quanto doeu. Mas agora, digamos que a ferida esteja aqui, ó. Você pode bater na ferida, que não dói mais, porque já cicatrizou. E o perdão é exatamente esse processo de cicatrização e cura que faz com que você possa seguir em frente, que faz com que você não tenha nenhuma acusação contra a tua alma. E então, você não somente terá paz com o teu próximo, mas terá paz com Deus. Agora, como é que nós conseguimos perdoar? Existe um ditado que é muito certo, ele diz o seguinte: vingar-se, não, errar é diabólico, errar é humano. Errar é humano. Vingar-se é diabólico. E perdoar é divino. Só conseguimos perdoar com a ajuda de Deus, irmãos. E é por isso que temos o recurso da oração. E essa é uma oração que Deus vai ouvir. Quando você diz a Ele: Senhor, me ajude a perdoar. Eu libero o perdão nessa oração, mas tira do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, e Ele vai purificar o seu coração. Eu digo isso por experiência própria.
Tantas vezes eu tive que fazer essa oração. E o Senhor limpou o meu coração completamente. E Ele pode fazer o mesmo com você. Se o Espírito Santo está me levando a dizer isso nessa mensagem, é porque há pelo menos uma pessoa que precisa liberar perdão aqui. Alguém aqui precisa da ajuda de Deus. Basta que você peça. Porque Jesus, Ele é muito mais do que o bom mestre. Ele é o nosso Salvador. Ele nos ajuda a andar no caminho que devemos andar. E esse homem aqui, como eu disse no início, ele tinha um problema muito sério. Ele era possuído por aquilo que ele possuía. Então o Senhor Jesus deu a ele uma ordem: se desfaça de tudo isso. Venda tudo quanto você tem, dê o dinheiro aos pobres e vem e segue-me. Eu não sei quantos aqui já se deram conta do convite que Jesus fez a esse jovem. O Senhor estava o chamando para ser um dos seus apóstolos. Que honra! Que privilégio! Vem e segue-me. Foi a mesma coisa que Jesus disse para Pedro, para Tiago, para João, para Mateus. Vem e segue-me, ele disse para esse jovem. Mas o jovem virou as costas para o Senhor. Porque via ele apenas como um bom mestre. Quem é Jesus para você? Eu digo isso aqui, amados, porque pode ser que haja alguma coisa na sua vida que esteja interferindo no teu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento que temos que ter com Deus, amados, é um relacionamento de intimidade. Porém, o Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. E para que tenhamos um relacionamento com Ele, isso só é possível por meio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e iniquidade. Agora, quando é que o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade? Vejamos na primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, não é o Evangelho, né, amados? É a epístola, a primeira epístola de João, lá perto do Apocalipse. Se dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, duas coisas aqui. Se andarmos na luz. Interessante que, se você tem uma camisa branca, faça essa experiência. E você olhar a camisa branca, a meia luz, vai parecer que ela está completamente limpa. Mas se você trazer essa mesma blusa na luz do sol, você vai começar a ver uma manchinha aqui, uma manchinha ali. O que João está dizendo aqui, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós temos que cada vez mais nos achegarmos à luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Ele nos dá vida. Quanto mais nos achegamos a Jesus, mais enxergamos os nossos defeitos. Agora, se os nossos defeitos nos fazem retroceder para continuarmos neles, daí o sangue de Jesus não nos purificará. O sangue do Senhor nos purifica quando nos achegamos a Ele e nos achegamos a Ele por meio da igreja, por meio da comunhão com os irmãos. Por isso que o versículo diz: temos comunhão uns com os outros. Quando é que alguém deixa de congregar? Pode ser por dois motivos. O primeiro deles é por conta de que naquela congregação a palavra foi mudada. Já não se prega mais a verdade. Só se prega agora a teologia da prosperidade. Então esse é um dos motivos.
Por que alguém deixa de congregar? Hoje em dia está muito comum acontecer isso. Por quê? Estamos vivendo no profetizado tempo da apostasia, em que muitos abandonariam a fé salvadora, a verdadeira fé, e estariam distorcendo a palavra de Deus. Isso foi profetizado várias vezes a respeito do tempo do fim, às vésperas do retorno do Senhor. Isso está acontecendo. E é por isso que existe o fenômeno chamado de desigrejados. São aqueles que amam Jesus e não se desviaram, mas se afastaram da congregação, porque infelizmente a liderança daquela congregação se desviou e eles não encontram mais onde congregar. Ontem mesmo eu li um e-mail de um irmão que prega, de um irmão que é uma bênção, de um irmão que cuida de mais de 20 adolescentes, mas que disse: pastor, eu não aguento mais congregar na igreja onde eu estou há tantos anos, porque a palavra agora está toda distorcida. Só se prega prosperidade, não se prega mais arrependimento, não se prega mais salvação, não se prega mais amor ao próximo, só se prega ganância, só se incentiva as pessoas a quererem mais e mais e mais, e a contribuir mais e mais e mais com dízimos e campanhas e não sei mais o que. Eu não aguento mais, pastor. O que eu faço, pastor? E aí, se essa pessoa sai da congregação, ela entra para o rol dos chamados desigrejados. É um termo que não me agrada, mas é como ficou conhecido. Então, estou aqui usando esse termo por isso. Né? E sabemos que essa congregação, ela se formou de muitos irmãos que passaram por isso. Então, em primeiro lugar, alguém deixa de congregar por isso. Mas quem realmente ama o Senhor quer congregar. Mas congregar com verdadeiros irmãos, com aqueles que realmente amam Jesus e o seu Evangelho. E é por isso que o projeto Quero Congregar existe. Para que estes irmãos venham se conhecer, se unir em Cristo e voltar a congregar e trabalhar na obra de Deus, ganhando almas, pregando o Evangelho, sendo usados pelo poder de Deus para a sua glória. Amém. Então, amados, esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo pelo qual alguém deixa de congregar é o pecado. A pessoa decidiu continuar no pecado e naquela congregação que ela estava, se prega contra o pecado. Então aquilo vai incomodando e ela tem que tomar uma decisão. Ou ela se arrepende dos pecados para que tenha vida, ou ela então decide continuar no pecado e se afasta da congregação. E se ela se afasta da congregação, é como um membro do corpo que é cortado do corpo. Vamos dar um exemplo aqui. O meu dedo polegar, ele está no meu corpo. Ele está aqui coradinho, meio avermelhado. Por quê? Porque por ele está passando sangue nas minhas veias. Sangue está sendo bombeado pelo coração, sob o comando do cérebro, e está vivo. Eu posso mexer o meu dedo polegar. Porém, se eu cortar o meu dedo polegar, ele não poderá mais obedecer os comandos do cérebro. E não haverá mais sangue bombeado pelo meu coração passando por ele, porque ele foi cortado. Por alguns segundos ou minutos ele ainda estará um pouquinho corado, mas logo ele vai ficando azulado, e depois negro, e depois vai o quê? Apodrecer. Porque não está mais ligado ao corpo. E ele vai apodrecer porque o sangue não está mais passando por ele. Então precisamos estar ligados ao corpo. E esse corpo é Cristo. Ele é a cabeça. Ele é o Senhor. Ele nos ensina o caminho que devemos andar. E a palavra dele deve ser pregada na igreja. A igreja, cada igreja é uma extensão do seu corpo. E quando estamos fazendo parte de uma congregação, nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Ele mesmo foi quem instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para mestres. Com que finalidade? De nos ensinar o caminho que devemos andar. E através destas pessoas que o próprio Senhor chama, a sua palavra é pregada, é ensinada
E assim, nós somos advertidos, somos exortados a renunciar ao pecado e a abandonar qualquer coisa que venha interferir na nossa comunhão com Deus. Então escute, isso é muito importante. Nunca deixe a sua congregação, especialmente agora, no tempo do fim. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito claramente que quanto mais se aproxima o dia de Cristo, o dia do retorno do Senhor, mais nós temos que congregar. Por quê? Porque são dias difíceis. Hebreus 10, 25. São dias em que o pecado está cada vez mais nos tentando. Nunca foi tão fácil pecar como nesses dias. Basta um clique. Antigamente era um clique no computador de mesa. Agora você leva o pecado para qualquer lugar. Você leva o celular para qualquer lugar e ligado à internet, com um clique você pode estar pecando. Um clique basta. Um clique basta para você entristecer o Espírito Santo de Deus. E a palavra nos ensina: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não se esqueçam disso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Precisamos congregar, porque constantemente precisamos ser advertidos do caminho que devemos andar. Advertidos que temos que andar em santificação e amor ao próximo. E para que juntos sejamos como lenha, que quando está junta, faz com que a fogueira seja reacendida. Não é verdade? Eu já fui escoteiro. Já fiz muitas fogueiras, né? Sabe que escoteiro vive fazendo fogueira, né? Já fiz muitas fogueiras em acampamentos. E quando a fogueira está se apagando, o que você tem que fazer? Tem que mexer na lenha, aproximar mais, colocar lenha nova e assim por diante. E aí vem o vento, você faz um vento e se acende novamente aquela chama. Agora, se você tira a lenha da fogueira, o que vai acontecer? Aquela lenha, por um tempo, ela continuará em brasa, mas depois ela vai esfriar completamente. Nós não podemos deixar de congregar. Precisamos uns dos outros. Quantas vezes eu participei de um culto onde eu cheguei desmotivado, onde eu cheguei triste, e no final do culto eu já estava contente, eu já estava reanimado, eu já estava novamente determinado a seguir em frente, em obedecer a Deus, em me manter em santificação e em amor para a glória do Senhor. Quantas vezes? Eu nunca vou esquecer um dia em que um irmão chamado Bira, apelido, né, claro, Biratã, Bira chegou lá na igreja e ele disse assim, colocou a mão no meu ombro e falou: pastor, vou confessar uma coisa para o senhor. Eu vim arrastado para a igreja. Eu não queria vir, mas aí me veio uma frase, deve ter sido o Espírito Santo. E essa frase me disse o seguinte: quando você não quer ir à igreja, é que você mais precisa ir à igreja. E quando ele disse isso, me veio uma ilustração. Da mesma forma, é tão estranho alguém dizer: eu não fui na igreja porque eu não tive vontade. É tão estranho porque é como alguém dizer: eu não fui ao médico porque eu estava doente. Não é? Ora, precisamos do médico quando estamos enfermos. Precisamos congregar, porque se não o fizermos, ficaremos enfermos. Ficaremos desmotivados. Eu nunca conheci alguém que deixou de congregar e que não se esfriou espiritualmente. Nunca. Ontem, entrei em contato com um irmão que há algumas semanas não tem ido ao culto, e como eu estou viajando, eu não sabia que ele realmente não estava indo também nos cultos que eu não estava. E esse é um irmão que ia domingo sim, domingo não. Só que ele me falou: pastor, ele não está vindo mais não. E eu entrei em contato com ele, mas eu já sabia que ele iria dizer o que disse: que está frio espiritualmente. Agora, por quê? Porque deixou de congregar, e agora, para voltar. Então não deixe isso acontecer com você. Repetindo aqui, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, essa luz é Jesus, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, continuaremos congregando, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém?
E todos nós temos algo do que sermos purificados, irmãos. Por isso a palavra diz no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Agora, isso não significa que, então todos têm pecado, então eu vou continuar pecando. Não. A vontade de Deus é a santificação. E para que você tenha mais intimidade com o Senhor, você deve ser cada dia mais santo. Eu não sei quantos aqui já perceberam que, ao contrário do que dizem hoje em dia, nós não devemos ser chamados de pecadores. Não nós, que conhecemos a Cristo, o amamos e nos convertemos a Ele. Porque não é assim que a palavra de Deus se refere a nós. Se refere a nós como pecadores antes de conhecermos a Cristo. Éramos pecadores, éramos praticantes do pecado. A palavra pecador significa isso no grego, praticante do pecado. Ora, eu não sou um praticante do pecado, porque eu não quero pecar. Por isso que eu costumo dizer que na vida do crente, pecado é acidente. Amém? Nós não planejamos pecar. E quando pecamos, isso é um sintoma. O sintoma de que eu não estou completamente cheio do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, a verdade é, nenhuma tentação consegue nos vencer. Amém. Aleluia. Essa é a verdade. Então, amados, na vida do crente, o pecado é acidente. Agora, como é que a palavra de Deus nos chama? Por conta disso. De santos. Santos. Em todas as epístolas de Paulo, por exemplo, ele se refere a nós como santos. E essa palavra significa separados. Somos separados do restante desse mundo. Somos separados porque nós não somos mais deste mundo. Se você realmente ama Jesus, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, reconheça, Ele é mais do que um bom mestre. Ele é muito, muito, muito mais do que isso. E Ele é mais do que o teu Salvador. Ele é o teu Senhor, o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Ele tem o poder de te transformar, de mudar a tua história, de reescrever a sua vida, como fez com Pedro. Você sabe, Pedro foi um apóstolo, autor de 2 das epístolas que temos na Bíblia. Pedro foi um ganhador de almas. Em uma pregação de Pedro, mais de 3.000 se converteram. Aleluia! Um ganhador de almas, porém, como foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro? Como foi a primeira vez que Pedro reconheceu quem Jesus era? Quando foi a primeira vez? Como foi isso? Foi quando houve aquela pesca maravilhosa. Até então, Pedro pensava que Jesus era um bom mestre. Jesus pediu a Pedro emprestado o barquinho, porque Jesus estava ensinando na praia, e ali estava o barco de Pedro, encostado junto à arrebentação. E Jesus pede a Pedro emprestado o barco dele. E Pedro diz, pode usá-lo. Então Jesus entra no barco para não ser apertado pela multidão que o ouvia, e do barco continua ensinando. E eu penso que, como uma forma de agradecimento, ao terminar o ensinamento, Jesus desce do barco e diz a Pedro, lança a rede ao mar. E Pedro disse, mestre, nós pescamos a noite toda, a madrugada toda, e quem aqui já pescou sabe, a melhor hora para pescar é de madrugada. Nós trabalhamos a madrugada toda, pescamos a madrugada toda e nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, eu vou obedecer o que você está dizendo. E aí ele vai e lança a rede ao mar. Vocês sabem o final da história. Eram tantos os peixes que as redes se rompiam, e Pedro teve que pedir ajuda a Tiago e João, que também eram pescadores, para ajudá-lo a trazer as redes. E quando isso acontece, então, e só então, Pedro se dá conta de quem era Jesus, muito mais que um bom mestre. Pedro se ajoelha e humildemente reconhece que era pecador. Sou pecador.
afasta-te de mim, porque sou pecador. E então Jesus diz: venha após mim, e eu farei de ti um pescador de almas. Aleluia! Aleluia! E assim foi, para a glória de Deus. Então que o teu pecado não faça com que você se afaste do Senhor. Se você hoje olha para si mesmo e diz: eu sou um pecador, sim, pastor, olha, eu francamente, eu não consigo ver santidade em mim, eu sou um pecador. Saiba que Jesus não desistiu de você por isso. A única razão, aliás, de você estar vivo é porque Deus não desistiu de você. Ele ama você. Ele ama você. Assim que eu fui batizado nas águas, eu fiz uma oração tola. Eu disse: Senhor, nunca mais eu vou pecar a partir de hoje. Vocês sabem como é, né? A gente está naquele primeiro amor. E é claro que naquela mesma semana eu pequei. E aí eu disse: pronto. Não, aí eu disse mais na oração: se eu pecar, me lance no inferno. Foi assim que eu disse. Forte, né? Nunca mais eu vou pecar. E se eu pecar, me lance no inferno. E aí naquela semana é claro que eu pequei. E aí chegou no sábado, tinha um passeio agendado com os jovens da igreja. Eu tinha 17 para 18 anos. E aí, como eu já tinha pago o passeio, eu falei: bom, eu vou. Mas eu sei que eu estou perdido. Sei que eu estou perdido. E foi numa igreja, no Engenho Novo. E nós fomos lá de ônibus até o Engenho Novo, naquela igreja. E era culto jovem. E o pastor levou aquele chamado João Bobo. Vocês conhecem aquele boneco inflável aqui? Você joga ele para um lado, ele volta. Joga para o outro, ele volta. E o pastor dizia: chamam de João Bobo, mas não é bobo coisa nenhuma. Não, ele sempre fica de pé de novo. E assim tem que ser você. Você também tem que ser assim. E você, se vier alguma coisa nesse mundo te desmotivar, você tem que voltar e seguir a Cristo. Não importa o que acontecer. E eu ali cabisbaixo: não, para mim não tem jeito. Porque eu já determinei que se eu pecasse eu iria para o inferno. Eu orei isso a Deus. E aí o pastor fez o apelo para que as pessoas fossem à frente, para entregar a vida para Jesus, arrependidas dos pecados. E eu fiquei lá no meu lugar. Só que aí o Espírito Santo falou comigo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo falou no meu coração. De uma forma tão forte. Ele disse: deixa de ser bobo. Eu estava sendo bobo. Se você está vivo, é porque eu te dou mais uma chance. E aí eu fui lá na frente, chorando, como se eu estivesse entregando minha vida para Jesus pela primeira vez. E saí daquele culto completamente transformado. E se eu não tivesse ido à igreja? E se eu não tivesse ouvido aquela palavra? Eu teria pensado que tudo estava perdido. Pois eu digo para você: não está perdido. Jesus te dá mais uma chance. Venha após mim, ele está dizendo. E talvez o Senhor esteja dizendo para você alguma coisa que você tenha que renunciar, que você tenha que abandonar. Para aquele jovem rico eram as propriedades dele. Essas propriedades o estavam matando, a preocupação com elas, sabe, o controle de tudo aquilo. E Jesus disse: olha, abandone tudo isso aí, eu não vou te desamparar. Eu não vou desamparar você. Venha e me siga. Em outras palavras, quem está comigo está bem protegido. Quem está comigo não terá falta de coisa alguma. E de fato, depois daqueles 3 anos que os apóstolos andaram com Jesus, na última noite, o Senhor faz uma pergunta a eles: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles dizem: nada, nada. Mas como assim? Eles não tinham roupas caras, eles não tinham meios de transporte. Então hoje seria como: eles não tinham roupas de marca, eles não tinham uma propriedade, eles não tinham carro. Mas quando nós temos Cristo, isto nos basta. Isto nos basta. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Essa é a tradução correta do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Porque Ele me basta. Ele me basta. Estar com Ele já é a recompensa. Quando Jesus disse para aquele jovem: vem e segue-me, Ele nem precisava ter acrescentado: e terás um tesouro no céu. Porque aquele jovem iria descobrir que Jesus é o próprio tesouro.
Ele é o próprio tesouro. Jesus está chamando você para uma intimidade maior com Ele. O que é que você tem que renunciar? Mas a pergunta talvez seja outra. Por que é que você ainda não renunciou? Você sabe que tem alguma prática na sua vida que está fazendo com que você não ore como você orava antes, não leia mais a Bíblia como antes, porque aquilo está sujando o seu coração. E você já não se sente mais digno de orar, digno de ler a Bíblia, digno de condenar. Mas entenda, o pecado não pode afastar você de Deus. Antes, pelo contrário, se você pecou, confesse e receba o perdão de Deus. Jesus não veio ao mundo condenar você, Ele veio salvar você. E para que você seja salvo, ouça o que Ele tem a dizer. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tomou sobre si a responsabilidade de nos dar alívio, de nos dar vida, de tirar de nós toda a opressão e cansaço que esse mundo e o pecado nos traz. Ele tem esse poder, porque Jesus não está morto. Ao terceiro dia da sua crucificação, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus ama você, Ele ama você. Mas lembre-se, Jesus amou esse jovem. O texto bíblico diz aqui claramente, no versículo 21, Jesus o amou, mas aquele jovem se perdeu. Jesus ama você, mas a questão é: você ama Jesus? Eu convido você nesse momento a refletir nessa mensagem. Ser sincero consigo mesmo. Arrepender-se de seus pecados e obedecer ao Senhor. O que é que está interferindo na sua vida espiritual? Talvez você esteja assistindo televisão. Ah, pastor, o que tem assistido televisão? Olha, há 20 anos atrás não tinha problema nenhum. Mas hoje já não é mais assim. Talvez você visite sites que não deveria na internet. Talvez você ande com más companhias. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Eu quero lembrar a você. E se você não abandonar a prática que deveria já ter abandonado há muito tempo, porque não é de hoje que Deus fala isso com você. Você sabe o que está contaminando você. Se você não abandonar, não terá vida eterna. Essa é a verdade. Obedeça a Cristo. Ele mesmo disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Obedeçamos o Senhor. Ele nos ama e por isso nos ensina a nos arrependermos e a perdoarmos a quem temos que perdoar. Oremos, amados. Quero convidar você a se colocar de pé, em reverência ao Senhor, curvar a sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Queremos aqui, Senhor, reconhecer, Pai, que por muitas vezes Tu nos falaste algo, Tu nos deste uma ordem, e nós ouvimos isso como se fosse apenas o conselho de um bom mestre, um conselho que poderia ser desobedecido. Queremos te pedir perdão, Senhor. Amém. Perdoa-nos assim. O Senhor já nos mandou parar de fazer tais coisas, ou ver algumas coisas, ou dizer algumas coisas, ou andar com certas pessoas. O Senhor já nos mandou renunciar a certas práticas que nós temos existido, Senhor. Mas agora compreendemos que Tu és muito mais do que um bom mestre. Tu és o nosso Salvador. Sem Ti estamos perdidos. Como é que ousamos não seguir uma orientação Tua? E mais do que isso, Tu és o nosso Senhor. O nosso Senhor. Tudo que o Senhor nos orienta
é para o nosso próprio bem, e só nos resta te obedecer, para que não sejamos achados hipócritas, para que não venhamos ser condenados com aqueles que, apesar de te chamarem de Senhor, ouvirão de ti: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ou seja, nunca tive uma intimidade contigo. Sabemos, ó Senhor, que se não abandonarmos o pecado, se não abandonarmos aquilo que interfere na nossa intimidade contigo, não há salvação para nós. Então, Senhor Jesus, nós rogamos a ti: perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Senhor, que venhamos abandonar. Se tivermos que jogar fora alguma coisa, que assim façamos, ó Pai, para a tua glória. Como eu ouvi o testemunho do teu servo, pastor Leandro, da congregação da Igreja Bíblica Cristã em São Paulo, Senhor, que me contou agora recentemente, Pai, que o Senhor revelou à esposa dele em sonho que a televisão levaria ele e o seu esposo para o inferno. E ele imediatamente, quando ela contou aquilo, ele caiu em prantos, porque o Senhor já vinha falando com ele, e ele vinha resistindo. E ele me disse que pegou uma marreta e quebrou a televisão de mais de 5 mil reais, porque aquilo que não é bom para ele não é bom para mais ninguém. E ele fez isso porque o Senhor assim mandou, Pai. E isso me impressionou muito, Senhor, me impressionou muito, Pai. Ó Senhor, se houver alguma coisa que esteja interferindo na nossa vida espiritual, Pai, se houver alguma coisa que estejamos fazendo, que esteja, Pai querido, nos contaminando a alma, que esteja, Pai, interferindo no nosso relacionamento contigo, Pai, fala conosco, Pai. Mostra-nos, ó Deus. E se tivermos que jogar fora, que o façamos. Amém. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que se a nossa mão direita nos fizer pecar, melhor é cortá-la do que estarmos com as duas mãos indo para o inferno. Melhor entrarmos nos céus com apenas uma das mãos, do que tendo as duas irmos para o inferno. Sabemos, ó Senhor, que Jesus não está mandando que venhamos cortar partes do nosso corpo, mas que o Senhor nos ensinou isso para mostrar o quão sério é termos que abandonar o pecado, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não é a mão que nos faz pecar, não é o olho que nos faz pecar, o que nos faz pecar é o coração. Está no nosso coração. Do coração procedem os maus desígnios, diz a tua palavra. Então, Senhor Jesus, vem morar no nosso coração. Entra em todas as áreas da nossa vida que nós não temos dado liberdade a Ti, Senhor. Purifica-nos, ó Senhor, te rogamos. Entra em todas as áreas da nossa vida, Pai. E onde o Senhor nos mandar nos livrarmos de alguma coisa, que assim seja para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Que esta seja uma manhã de salvação. Amém. Uma manhã de conversão para a Tua glória, Senhor. Que todos nós aqui, assim como Pedro, que um dia foi pecador, todos nós um dia também, Senhor, sejamos ganhadores de almas. Porque para isto Tu nos chamaste, para sermos uma nova criatura, transformada pelo Teu poder em nós. E assim seja, tão somente para a Tua glória, para todos sempre, e todos digam amém.